Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos na nossa temporada do Stanley Kubrick, grande diretor, clássico de Hollywood, falando sobre um dos filmes que ele fez nos anos 60, comédia, do humor negro, sátira, Doutor Fantástico, protagonizado assim, em vários papéis pelo Peter Sellers, tem o George C. Scott também, Sterling Hayden, Slim Pickens, grande elenco. Um dos grandes clássicos assim, da comédia dos anos 60, né? Se desvendo um pouco daquele pastelão que tinha na época, indo mais para um lado mais de sátira, de humor negro, né? Que é bem o estilo que o Kubrick, como vocês já sabem, se vocês ouviram nossos episódios anteriores, ele sempre tem um pezinho no humor negro, né? Mas antes da gente começar a falar do filme e tal, deixa eu apresentar meus dois co-hosts que estão comigo aqui no meu avião. Estamos incomunicados com o governo, estamos carregando uma bomba. Grande Igor de Campos, e aí? Olá a todos e todas que estão escutando, é sempre um prazer estar com vocês aqui, cavalheiros, falando a respeito desses filmes tão divertidos quanto Disfunção Erétil e Ejaculação Precoce. E também aqui, Diego Nunes, e aí, rapaz? Beleza, pessoal, tudo bom? Hoje vai ter uma discussão boa, realmente, né? Porque eu sempre adorei esse filme. Não acho que é um filme perfeito, mas sou muito fã. Já vi que o Igor realmente ele fez uma comparação, caramba, né? Disfunção erétil é forte, né? Mas é um grande filme, né? Do Kubrick. Sou fã. E eu adoro quando um grande diretor sério, que se leva muito a sério, como o Kubrick, que se comporta, né, com um grande diretor, como um grande artista, né, faz um filme assim tão escrachado, satírico, sacaninha. E ele até foi muito contido, porque ele tinha que ter até uma cena no final com torta na cara, que ele cortou, né? Viu que não ia dar. Mó filme, muito legal, né? Vamos brigar hoje aqui, hein? Vai ser bom, vai ser divertida a discussão. Mas tem motivo pra eu ter falado justamente sobre disfunção erétil e ejaculação precoce, mas eu não vou dar spoilers sobre os meus comentários, não. Não vai ter briga não, porque a gente tá aqui na sala de guerra e não tem briga aqui dentro não. Eu sou o Felipe Sobreiro. Antes de falar, inclusive, do filme, deixa eu lembrar aos nossos ouvintes, assim, rapidão, que a gente tem um Apoia-se, né? Que é um site de financiamento coletivo, onde vocês, ouvintes, ajudam a gente a continuar o programa, né? A gente tem muito gasto e tal, e vocês acessando lá, vocês ganham acesso à nossa newsletter. Se a gente atingir um limite mínimo que a gente está tentando atingir, a gente vai começar a lançar uns episódios exclusivos só para os apoiadores. Então, a gente está bem pertinho já de chegar nessa primeira meta. É só dar uma checada lá em apoia.se/Acervo Fantástico. Então, Doutor Fantástico, né? Original, baseado vagamente no livro, né? Que não é engraçado, não é comédia, no qual conta a história que não sei, na verdade, o livro, mas no filme, um general americano, né? O Jack Reaper, ele enlouquece e ele manda que uns aviões que ele tem controle lá leve uma bomba para atacar a Rússia, como se a Rússia já tivesse atacado, né? Ele ordena isso e esse pessoal do avião fica cortada a comunicação deles. Eles não sabem, o governo mesmo, quando descobre esse fato, não sabe como entrar em contato com esse avião para cancelar essa ordem, né? Porque nesse esquema da Guerra Fria, na época, tinha esse equilíbrio incômodo, né? Entre a Rússia, entre a União Soviética, na verdade, e os Estados Unidos, no qual os dois tinham um grande poderio bélico, então ficava essa coisa, né? Se os dois têm esse potencial de destruir totalmente o mundo e eles mesmos e os seus inimigos, então ninguém tomava uma atitude, né? Ficava essa Guerra Fria, né? Tinha essa capacidade mútua de aniquilação, que acho que era o termo, né? Que se você pode matar e ele pode me matar, então a gente não se mata, porque se ele se movimentar para me atacar, eu vou atacar, aí todo mundo morre, então ficava esse equilíbrio, né? E aí tem todo esse drama do avião, que tá indo lá pra jogar bomba na Rússia. Aí o pessoal descobre que esse general tá doido e tal. O presidente manda atacarem lá, os outros soldados invadirem lá pra pegar com esse general o código, né? Pra poder cancelar o ataque. Aí tem o premier russo que ele fala no telefone, tem o embaixador da Rússia. É uma situação toda tensa, né? Pelo que eu tô descrevendo, mas é um filme que é comédia, né? É tudo meio ridículo, os personagens, né? Tem os nomes ridículos, tem apelidos, assim. Tem um Bat Guano, né? Que é um dos soldados lá que ataca. Tem o Jack Reaper, tem o Muffin Merkley, que é o presidente.
E, inclusive, o Peter Sellers, né, que era um comediante famoso na época, ele faz vários dos papéis. Ele teria feito, inclusive, um quarto. Ele faz o presidente, ele faz um soldado inglês que tá em contato com esse Jack Ripper, que é tipo o assessor dele. E ele também faz o Doutor Estranho, do que dá o título ao filme, né, que é um ex-nazista que trabalha agora pros americanos, né. No final, que ele tá numa cadeira de rodas e tal. No final, ele revela que ele consegue caminhar. É um filme bem clássico, assim, bem marcante da história do cinema. E se você viu uma imagem desse filme, eu imagino teria sido aquele do piloto do capitão do avião sentado em cima da bomba, como se estivesse montando um cavalo caindo, assim, né? Com o chapéu de cowboy dele e tal. É uma das grandes imagens, né, da filmografia do Kubrick. É isso, né? No final, fica um final meio cínico, né? Parece que dá a entender que o mundo vai acabar mesmo, né? Porque os Estados Unidos não conseguem impedir que o avião solte a bomba lá. E se os Estados Unidos soltar a bomba deles, os russos têm uma medida própria deles, lá, automática também, que lança bombas, então todo mundo morre, né? Mas é um final cínico, assim, é tongue-in-cheek, que eles dizem em inglês, né? Não é uma história séria, né? É uma história que está ridicularizando esse estado de coisas da geopolítica da época. Eu gostei muito de ter reassistido, já vi várias vezes, o último filme preto e branco do Kubrick. Gostei bastante, especialmente o George C. Scott fazendo uma ponta, assim, no general, meio mala, né? Que tem uma amante. Tem elementos datados, mas acho que, em geral, eu achei bem legal. E eu acho que bem aplicável ao mundo até hoje, que o elemento mais patético, talvez, da nossa existência atual agora é que ainda tem esse elemento Rússia, Estados Unidos, destruição, guerra sem sentido, sem necessidade. Você não consegue impedir que esses grandes movimentos causados pelos governos que podem acabar com a sua vida, você não controla nada, né? Tudo meio... Você tá à mercê, né? E você vê que quem tá lá no topo são, como o filme mostra, né? São os idiotas, né? Gente muito imperfeita, movida pelos impulsos mais ridículos e mais baixos, né? Isso de lá pra cá não mudou nada, né? Inclusive tá pior, eu acredito. Mas, então, vamos começar pelo Igor, que antes da gravação tava comentando que achou sem graça, não sei o quê, como falou de disfunção erétil agora, e depois a gente passa pro Diego fazer a réplica dele. E aí, doutor grande Igor, conte então qual foi a sua impressão dessa vez. Bom, eu assisti esse filme há muitos anos atrás. Eu gostava desse filme, assim, eu acho que eu assisti ele poucas vezes na minha vida, né? Eu lembro de ter assistido ele quando eu era moleque, e depois, alguns anos depois, eu reassisti esse filme, e agora reassisti esse filme, eu acho que pela terceira vez, por ocasião do podcast. Então, assim, quando eu falei pra vocês que eu não gostei desse filme e tudo mais, um pouquinho de exagero, assim, isso é polêmico, né? Na verdade, o que eu acho, agora que a gente tá, nessa ocasião que a gente tá reassistindo os filmes do Stanley Kubrick pra poder gravar essa temporada dedicada a ele, eu acho que o Doutor Fantástico, de todos os filmes do Kubrick, é o que eu menos tenho prazer em assistir. No episódio anterior a gente falou sobre o Laranja Mecânica, que é um filme que eu já vi várias vezes, e eu reassisti esse filme pra gente gravar o episódio anterior, e eu amei ter assistido de novo. Eu acho que é um filme que ele envelheceu como vinho pra mim, né? Eu acho que, na verdade, quando eu assisti ele quando eu era moleque, eu não entendia tanto as sutilezas e o sarcasmo e as críticas, né, a sátira social que o filme fazia, quanto eu consigo entender hoje. A mesma coisa dos outros filmes dele também, assim, dos outros filmes sobre os quais a gente já conversou, né? O 2001 também, o Barry Lyndon. Mas agora, Doutor Fantástico, assim, eu tô vendo outros filmes do Kubrick, né? Reassistindo também outros filmes do Kubrick, que a gente já falou, que a gente não vai falar, mas porque eu gosto muito do Kubrick. De Olhos Bem Fechados, eu assisti recentemente, o Spartacus, eu comecei a assistir, mas ainda não terminei, um filme mais longo, mas tô gostando muito. Então, assim, eu tenho muito prazer assistindo os filmes do Kubrick, mas vendo o Doutor Fantástico, eu acho que é o filme, assim, que menos me pega. Bom, primeiro, assim, dá um disclaimer, né, porque é uma coisa meio convencional dizer hoje em dia, assim, quando você fala que você não gosta de um filme, imediatamente, né, os grandes apoiadores do filme já chegam, assim, sabe, no seu pescoço falando, por que você não entendeu o filme? Modéstia à parte, eu acho que eu sou um público razoavelmente inteligente. Eu acho que eu entendi o filme. Eu simplesmente não tiro muito prazer, assim, sabe, do filme. Eu não acho ele particularmente engraçado, não tem nenhum momento, assim, sabe, do filme que eu dou risada, apesar de entender que ele é cômico, ele tem um humor mais ou menos onipresente em todas as sequências dele, né, todos os arcos narrativos dele, né, que são 3, né, é o povo lá dentro do avião, é o povo na sala de guerra, e é aquele povo encastelado naquela base militar. Não tem nenhum momento, assim, extraordinariamente cômico, mas, assim, eu sou suspeito pra falar porque quem acompanha o podcast já sabe que eu não gosto de comédia, eu não dou risada em comédia, eu sou muito ranzinza pra ficar assistindo comédia. Então essa comédia não foi diferente, né? Uma comédia do Stanley Kubrick, um dos meus diretores favoritos, mas é comédia. E assim, eu não ri, eu não me diverti, não dei risada, não achei o Peter Sellers particularmente engraçado. Eu gosto muito dele nos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, mas nesse filme, sim, admiro a versatilidade dele, é fantástico ele, assim, a forma como ele troca de personagens, ele troca de sotaque, ele troca de voz, ele troca de maneirismos, tudo isso é extraordinário.
hilário, eu reconheço. Mas engraçado eu não achei. Eu não sei, assim, enquanto Barry Lyndon é um filme belíssimo, a Laranja Mecânica é um filme perturbador e 2001 é um filme instigante, Doutor Fantástico é um filme. Eu não vi essa qualidade excepcional nele. Dito isso, é um filme ruim, eu não gostei, acho uma bosta. Não, acho que é um filme muito interessante para se assistir. Ele tem temas fantásticos de se discutir. Ele é um filme muito inteligente, sabe? Eu acho que ele é muito bem escrito, como eu já falei, né? Já elogiei aqui o Peter Sellers, né? Eu acho que os outros atores estão igualmente muito bem. A gente pode falar depois, assim, sabe, dos outros. Ele tem um tema, assim, meio óbvio, né? Que é uma coisa que é mais ou menos constante em vários filmes do Stanley Kubrick, que é essa sátira ao esquema industrial militarista, que aparece em outros filmes dele, que aparece em Glória Feita de Sangue, que aparece no Full Metal Jacket, que aparece... Até no Laranja Mecânica tem um pouquinho isso. Essa sátira ao governo, sátira social, essa crítica aos sistemas de controle que o governo estabelece sobre o indivíduo. Tudo isso tá nesse filme. Então, assim, é um filme bem feito, é um filme bem escrito, é um filme bem atuado, é um filme que, né, eu acho que ele acaba muito bem. Mas, do ponto de vista emocional, assim, um ponto de vista, não sei, de prazer, eu confesso que é o que eu menos sinto prazer assistindo. Eu gosto muito de assistir outros filmes dele. Iluminado é um filme que eu vejo, sabe, no loop, se bobear, né, porque eu adoro. Doutor Fantástico, não, assim, assisti de novo, ótimo, legal. Não sei quando de novo que eu vou assistir Doutor Fantástico. É um filme que não me pega muito, mas eu entendi. Só deixando isso bem claro. Eu entendi a mensagem, entendi o que ela tá querendo dizer e tudo mais. Assim, acho inteligente, mas é isso. Minha crítica é essa. Tá certo. E o Diegão, em contrapartida? Eu gosto muito do filme. Eu sou fã do gênero comédia, sátira, especialmente sátira. Eu nunca fui muito politizado, né, e militante, meu perfil de personalidade, mas eu gosto muito desse filme, porque ele é um filme escrachado, é um filme que não se leva a sério. E é engraçado, né, que o Igor reconhece, essa cena aqui é pra ser engraçada. E ela é bem escrita, mas eu não rio. E eu rio. Por exemplo, algumas falas são maravilhosas, né? Aquela fala clássica de que você não pode brigar. Para de brigar aqui, sabe? Você não pode brigar na sala de guerra. Então, isso é uma fala perfeita, né? E usa, né, essa questão da incongruência para fazer graça, que realmente é um dos pilares da comédia, né, de você fazer graça com drama, é você mostrar uma situação incongruente uma com a outra, né? Então você está na sala de guerra pensando em como você derrotar o seu inimigo e né, destruição global, total, e aqui não pode, mas aqui dentro não pode a gente entre nós brigarmos, não pode, porque é sala de guerra, hein? A gente tem que respeitar. Então essa incongruência para mim eu acho maravilhosa, muito engraçada. Mas além disso, além das falas, eu gosto muito das situações que são criadas. Eu gosto muito do contraste, que me causa muita graça. Eu gosto. Então, tem a situação entre o Mandrake, inglês, oficial inglês, e o americano, agora esqueci o nome. Ripper. Jack Ripper. Belo nome, fantásticos nomes que eles escolheram para esse filme. Então tem o Jack Ripper, que é o personagem que enlouquece, que é o personagem que é paranoico, esquizofrênico, que acha que os fluidos dele são algo que as mulheres querem extirpar dele e é uma coisa que ele tem que proteger e tudo mais, né? E ele tem uma questão com flúor na água, não sei o que. Maluco, doidaço. E ele que desencadeia toda a situação. Alex Jones, assim, esse é outro aspecto bem atualizado. No governo atual, o Jack Ripper não seria um louco, e sim seria um membro, assim, esse é o encarregado do suministro de água do país. Porque o Jack Ripper é um personagem esquizofrênico, paranoico, típico, clássico, que é atemporal. Tem vários, aí, sabe? Todo mundo conhece um que acha que tá sendo perseguido pela máfia, que tem ondas elétricas nos fios da rua que vão, né, no cérebro dele, não sei o que, o celular e vai sugar as ondas cerebrais, vão saber o que ele tá pensando, não sei o que. Todo mundo tem isso, né? Conhece alguém assim, é clássico. E aí tem o Mandrake, que é um oficial inglês, legal, gente boa e educado e com toda a pompa inglesa. Então esse contraste que eles criam, né? O contraste da situação na sala de guerra e o tom da ligação do presidente americano com o presidente russo, sabe? É uma ligação telefônica entre dois colegas, o Dmitry, sabe? Entre dois amigos que, sei lá, é um do CA de antropologia ligando pro CA de direito e falando, mas, poxa
Poxa, Marcelo ou Dimitri, eu sei que você vai ficar bravo com isso, mas porra, velho, foi mal. Mas Dimitri, não, eu sei, eu tô falando com você, eu sei que você é um cara fera e tal. Sabe, esse tom, sabe, de amizade, sabe, e de companheirismo pra falar sobre a bomba que vai ser jogada lá na Rússia e essa bomba vai disparar o dispositivo do Doomsday Machine. É muito contrastante, é engraçado, eu gosto, eu acho muito fera, muito bem feito, bem montado. Eu adorei ver de novo. Eu entendo, o filme ele tem sequências assim meio chatas. As sequências no avião são chatas. Tem um monte de repetição, um monte de fala técnica no avião. Chatas, realmente. Mas é uma pena, porque quando o James Earl Jones aparece. E o Slim Pickens, ele é pra ser engraçado por causa do sotaque dele, que é uma coisa datada, bobagem. Que é realmente a parte mais fraca do filme. Mas as partes realmente, lá na sala do Jack Ripper, com o Mandrake, e a sala de guerra, eu acho brilhantes. Brilhantes, eu amo. Pois é, quando invadem lá a sala do Ripper e o policial tem que ligar pro presidente e o cara tem que precisar de uma moeda, não tem uma moeda, ele diz, atira aí na máquina da Coca-Cola. Você não vai atirar na máquina da Coca-Cola, não pode atirar, tá, mas você vai lidar com a Coca-Cola Company, você que responde. O mundo tá tipo a minutos de acabar e o bicho lá seguindo essa fantoche assim da ordem que ainda persiste. Eu acho que isso é um elemento que você vê em todos os filmes que a gente viu até agora do Kubrick, até do 2001, né, de certo modo. Tem um elemento meio do ridículo da organização social, tem um elemento meio ridículo que pro mundo acontecer tem que ser levado a sério. Mas se você se distancia um pouquinho e vira e olha, é meio absurdo, né? Ele aponta isso direto, assim, no Laranja Mecânica, no Berlino direto também. Tem algo que ele parece meio alienante, assim, né, da visão do Kubrick, meio extraterrestre, né? Alguém que se põe um pouco de lado, assim, e vira e olha e mostra como aquilo é estranho, né? E esse é o filme que mais faz isso, na minha opinião, né? Esse de hoje, né? Concordo com tudo isso aí que ele tá falando, né? Inclusive, tem uma coisa apenas que eu pontuaria como sendo uma coisa que declaradamente eu não gosto, que eu acho ruim mesmo, é justamente esse excesso de jargão técnico, né, que justamente acontece no momento em que o filme ele se passa dentro da nave, com as cenas do James Earl Jones e tudo mais. Isso realmente eu achei chato mesmo, assim, sabe? Desnecessário. Eu tava lendo a respeito do filme e eu vi que o Kubrick, 4 anos, assim, novamente, né, o Kubrick ele demora muito tempo, né, se preparando pros filmes dele, ele mergulha no tema, né, na época ele deu uma entrevista falando que ele tinha mais de 80 livros na biblioteca dele, que ele tinha lido todos, inclusive, assim, falando sobre o que poderia acontecer com o mundo caso houvesse realmente uma hecatombe nuclear e quais as possibilidades de, sabe, uma guerra acontecer de fato entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ele se tornou uma espécie de expert. E ele lia, inclusive, revistas do exército norte-americano, né, da Marinha e da Aeronáutica. Então, todos esses jargões do avião, são muito precisos, justamente porque ele estava viciado naquele tema, naquela época que ele estava fazendo esse filme. Interessantíssimo, mas eu acho chato pra caralho. Nossa, assim, eu achei muito chato, assim, sabe? Todos aqueles diálogos, eles contando coisas, eles falando, protocolo CR-120, hashtag 18940. Nossa, assim, interminável. Isso eu achei ruim. Isso eu achei realmente ruim. Aquilo que acontece dentro do Salão da Guerra e aquela dinâmica entre o Peter Sellers e o Sterling Hayden, eu achei muito boa. Essa cena, por exemplo, da ligação telefônica, eu acho que é uma cena que a gente podia falar mais a respeito, porque, bom, eu não achei engraçada, né? Mas eu acho que é uma cena importante pro filme, e a forma como ela acontece, ela é bem interessante. Eu só ia dizer isso, concordo plenamente com o Diego. E se tem alguma coisa que realmente eu não gosto desse filme, é todo esse drama dentro do avião. Podia ter a cena inicial e a cena final do avião, mas o durante do avião, assim, sabe, eles fazendo a contagem do que tem na caixa de pronto-socorros, e o cara fazendo a leitura do que é, as pílulas aí, a revólver, não sei o que. Eu achei horrível. E eu acho que o humor estaria em cima do fato de que o Major Kong, né, o Major King Kong, ele tem um sotaque engraçado. Tinha uma piada que envelheceu meio mal, assim. Não sei, tá? O cara, ele tem um sotaque engraçado. E aí? Esse filme tem esse aspecto de sátira, mas ao mesmo tempo ele se encaixa como um suspense, na minha opinião, né? Então, você fica acompanhando o avião que cada vez mais perto de jogar bomba. Então tem todo um elemento de suspense nesse esquema dessa demora deles entrarem em contato, depois eles desvendam o código pra falar com o avião, mas o avião levou um tiro e já não consegue mais receber rádio e tal. Tem um elemento assim você fica vendo assim até no final da história. A história tem um aspecto ridículo de um lado e um aspecto de thriller do outro, né? Você talvez espera que ele vai empurrando as duas ao mesmo tempo. Sim, é um thriller, é um suspense, o mundo pode acabar, mas tem esses palhaços que estão tomando conta de tudo. Mas será que no finalzinho dá certo, né? Então, pra esse final, assim, onde tá tudo errado funcionar, você tem que manter um suspense formalmente da história, né? Você fica com essa tensão
do progresso gradativo do avião chegando. Pra mim funciona por isso, né? Não é porque tem que ser hilário e não é hilário, então é uma merda essa sessão. Eu acho que é um aspecto meio suspense do pessoal que tá carregando a bomba, que tá chegando perto de jogar ela lá na Rússia mesmo, né? Na União Soviética. Eu queria falar só desse meu comentário, assim, que eu fiz no começo do episódio, né? Assim, já falando sobre o estado das primeiras vezes que eu assisti esse filme, é que ele tem um subtexto sexual muito forte. Pra começar, a própria imagem da bomba, né? Que é uma imagem, obviamente, fálica. E essa imagem final, né? Essa cena final, né? Do filme, que se tornou depois um ícone, do Major Kong montado em cima da bomba, assim, com a bomba literalmente entre as pernas dele, e ele caindo naquela base soviética e o mundo, né, explodindo e tudo mais. É uma imagem muito orgásmica, isso, né? É um descarrego de energia libidinal, isso que tá acontecendo. E sim, né? O próprio começo do filme, que é um começo erótico, né? Você vê o acasalamento entre dois aviões, né? Tem até uma cena, tem até uma música romântica tocando. Falando agora um pouquinho do personagem de Sterling Hayden, porque na verdade é ele que começa essa história toda, né? É ele que começa essa palhaçada toda de fim do mundo. Quando ele revela pro Peter Sellers, né? Pro Mandrake, né? Já quase perto do final do filme, como é que ele chegou nessa teoria da fluoração da água e da comida, que os comunistas estariam, né, colocando substâncias químicas infiltradas na comida? Como é que ele chegou nessa conclusão? Aí ele fala assim, sabe, tipo, foi enquanto eu estava fazendo amor que eu vi que eu era cometido por uma fadiga, por um cansaço, né, assim, uma perda, né, de essência e tudo mais. Ou seja, o cara, ele tem essa neurose de impotência que todo homem tem, né, ainda mais 40 plus, 50 plus, né, todo mundo tem. E ele colocou a culpa disso nos russos. Se eu, que sou um cara extremamente viril, não tô mais conseguindo dar conta do recado, então quem é que pode estar por trás disso? São esses russos malditos, né, que estão colocando substâncias químicas na água que eu tô bebendo e na comida que eu tô comendo, e é por isso agora que eu estou me sentindo assim, né? Eu estou sentindo que a minha essência está se esvaindo durante o ato sexual. O que nos faz pensar que a grande sátira do filme é justamente essa, assim, a guerra é esse instrumental criado por esses homens neuróticos, inseguros e com medo de emasculamento, com medo de perderem a sua virilidade. A guerra seria esse último subterfúgio, já que eu não consigo provar minha virilidade de outras formas, fazendo amor com uma mulher, como o personagem de George C. Scott, que é altamente viril, contraste do presidente, mas já a gente falou sobre isso também. Já que eu não consigo provar minha virilidade aqui nesse ponto, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer guerra. Eu vou sublimar a minha libido, penetrando a Rússia com vários mísseis fálicos, para que aí sim, numa explosão de hidrogênio, eu possa gozar, né? Eu posso finalmente ter um orgasmo. Eu acho que isso é o grande brilhantismo do filme. Além, claro, assim, do tema da antiguerra e tudo mais, da sátira social, mas essa leitura freudiana que a gente pode fazer, sabe, desses elementos simbólicos do filme. Aí nesse sentido, por isso que eu falei, esse filme é genial nesse sentido, assim. Eu posso não ter muito prazer tendo assistido ele, mas ele é muito inteligente, esse filme. Eu acho que isso é separado da sátira, não? Eu acho que é isso a sátira no fundo, né? Esse aspecto ridículo da guerra, que é uma expressão deformada, né? Dessa mentalidade desses homens. Não é por nada que o filme que não tem mulheres, não tem a secretária lá, que é uma mulher que tá lá de biquíni, né? Que é o papel que ela tem dentro da vida desses homens, é tipo a secretária gostosa lá de biquíni. Inclusive aparece numa Playboy também numa hora lá, que eles estão no avião, é a mesma atriz. Então nisso, né? O mundo dos homens, né? Tem algo de ridículo nisso. Não é incidental a sátira, acho que é isso mesmo. Você acertou em cheio, você não achou engraçado, mas você apontou direitinho o que era. E é um tema presente nas obras que a gente tem falado sobre o Kubrick, né, por enquanto. Laranja Mecânica também existe uma união entre uma masculinidade hipersexual, tóxica e libidinal com agressividade, com violência, né? A gente falou muito sobre isso no episódio passado. E tem também um pouco desse conteúdo no 2001, sem dúvida. Iluminado, totalmente. Iluminado. Então a gente sabe que o Kubrick ele tem muito interesse nessa questão, né? Nessa questão do homem que perde o lugar de preponderância máscula, viril, né? E potente. E aí o que ele faz para compensar? E também está muito isso presente no Eyes Wide Shut, né? Que é a gente falou então há muito tempo atrás no nosso outro podcast, né? Eu lembro que a gente falava que o Tom Cruise era um personagem no Eyes Wide Shut também, um personagem meio castrado, meio impotente, meio sem lugar, derrotado pela personagem forte da Nicole Kidman. E aí o que ele vai fazer para compensar isso, né? O que ele vai fazer, né? Como uma resposta a isso. Então o Kubrick tem esse amor por esse tema, né? Essa paixão de investigar esse tema da masculinidade, né? Eu tenho certeza que ele também se defrontava com essas situações, que ele também era o ser humano. Eu li umas trivias que ele amava, ele adorava quando ele estava fazendo casting do Laranja Mecânica, por exemplo, né? Que tem muita nudez. Ele amava ver várias atrizes
vezes mostrando seios, né, ficando pelada pra ver qual que era melhor, né? Ele curtia bastante, sem dúvida nenhuma isso. Então ele sabe que é uma questão interessante e é uma questão potencialmente muito engraçada, né? De você ver homens importantes, homens com autoridade, ou então homens super inteligentes e cultos como o Kubrick, né? Homens artistas que tem que lidar com essa libido, que vê uma mulher de biquíni, perde a cabeça e quer trepar loucamente. O que faz com isso? É uma contradição, porra. Tem que fazer filme, expressar minha arte sobre isso. Vocês acham que, por exemplo, especificamente nesse dueto aí do Mandrake, que é o Peter Sellers, né, fazendo o seu sotaque inglês real, e o Sterling Hayden como americano, né? Esses são os dois lados, né, do cérebro, da mente humana, né? Não é por nada que ele colocou o Mandrake como o companheiro, né, meio super egóico do id insano absoluto louco do Reaper, né? Que só é impulso e loucura e não bebe mais água se não for da chuva. Isso é perfeito, não é? Esse é um dos duetos mais interessantes do filme, né? Assim, um filme que é caracterizado pela presença de vários duetos, né? Esse é um dos que eu gostei mais. E para começar, assim, a gente tem que fazer uma observação a respeito dos nomes desses personagens, né? Assim, que ficou, até onde eu sei, né? Eu posso ter visto isso errado, mas ficou a cargo de um dos roteiristas, né? Eu acho que foi o Terry Southern, que está acreditado como sendo o terceiro roteirista, né, do filme. O escritor, o Terry Southern, que fez aquele The Magic Christian, né? Ele é um escritor, assim, meio Kurt Vonnegut, assim, com essa pegada parecida, um pouco anterior até, que ele coescreveu o roteiro, né, com o Kubrick. Exato. Então, se não me engano, eu acho que fica crédito dele, né, assim, sabe, ter dado esses nomes ridículos, né, e obviamente sexuais pros personagens. Eu falo obviamente sexuais, né, assim, então, explicar um pouquinho, né, esse Mandrake, né. Mandrake é uma raiz, né, de uma planta que se acreditava antigamente, assim, centenas de anos atrás, que ela tinha poderes afrodisíacos, né, ela se assemelhava a um corpo humano, né, então ela tinha essa capacidade, né, de despertar, né, a virilidade nos homens. E ele é o parceiro do Jack the Ripper. Bom, primeiro, né, essa óbvia referência, né, o Jack Stripador, né, Jack the Ripper. Mas lembrando também, vocês sabem que Jack the Ripper, ele era um assassino serial, que matava prostitutas, que matava mulheres. Então, várias questões de libido desorganizado, de id, de misoginia nesse personagem. Você vê que, obviamente, o Peter Sellers ele faz uma espécie de contraponto, né? Enquanto que o Sterling Hayden, ele é muito masculino, tá sempre lá falando no telefone com um charutão e a forma como ele age. Quando ele, sabe, no final, quando ele tá tendo aquele cerco lá na base militar, ele pega aquela metralhadora gigantesca, que é obviamente, assim, sabe, também mais um dos objetos fálicos do filme, né? E ele começa a disparar aquilo, e aí no meio daquele fogo e contra-fogo todo, assim, sabe? Tipo, ele faz essa revelação pro Mandrake da impotência sexual dele achar que isso é uma conspiração comunista, né? Pros homens americanos não fazerem mais sexo direito, enfim. O Mandrake, ele é um personagem que, assim como o Presidente também, que também é interpretado pelo Peter Sellers, ele é um personagem muito feminino, né? Assim, sabe? Nos trejeitos dele, na forma, nos maneirismos dele, na forma como ele fala, até mesmo nessa vontade diplomática dele de tentar resolver os problemas através do diálogo, através da conversa, através da calma, que é o que o presidente faz. Isso é um contraste direto, né? Você vê, assim, pessoas que realmente, né, trabalham em diplomacia, os políticos de verdade, contra os generais beligerantes, cheios de tesão, né? Um outro exemplo é o personagem do George C. Scott, que também tem um nome absurdamente, é o Turgidson, né? Turgid, né? De túrgido, né? Membro túrgido, é o filho da turgidez, né? E Buck também, que é um cervo, né? Que dentro desse pensamento da língua anglo-saxã é um animal associado à virilidade e tudo mais. Então, é um personagem também muito viril. É um personagem que ele acha ótimo, né? O mundo acabar, porque aí todo mundo vai para um bunker e cada homem vai ficar com 10 mulheres à sua disposição, né? Então, assim, nessa perspectiva, ele acha, então fantástico o mundo acabar. Ótimo, eu já não tenho nenhum problema quanto a isso. Esse elemento é uma coisa que dá uma virada no filme, né? Que tá encaminhado nessa direção apocalíptica ao longo da trama toda. Aí no final, quando inclusive, que a gente não falou ainda dele, né? Outro personagem que tem um nome revelador, né? O Dr. Strangelove, né? Estranho Amor. Qual é esse estranho amor dele? Ele que revela, né? Esse cientista ex-nazista revela pro presidente americano e pros generais americanos que, bom, agora que o mundo vai acabar mesmo, a solução é coloca um bunker lá e pelos meus cálculos aqui vão ser 10 mulheres selecionadas para suas características sexuais e reprodutórias e não sei o que, e eróticas. Aí muda totalmente a cara do Buck, né? O Buck tava, né, preocupado e puto e explosivo. Agora ele, peraí, essa história aí não tá tão ruim não, né? O próprio presidente também, peraí, explique direito isso, né? O que vocês acham da figura do Strangelove? Por que o filme é chamado Dr. Strangelove como um personagem central nisso? Vocês têm algum pensamento a respeito disso? Você falou Strangelove, né? Esse amor estranho, né? Que eu vi também que isso é uma tradução literal, né, do nome original dele em alemão, porque, como o Filipe já tinha falado, assim, ele é um oficial nazista, né?
né, trabalhando para o governo norte-americano, né, não infiltrado, né, porque assim, todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe por que ele tá lá, mas de alguma forma, né, o governo norte-americano aceitou esse cara, né, e ele tá lá fazendo parte do conselho na sala de guerra. E aparentemente, ele é um cientista brilhante, excêntrico, que tem, a gente falando aqui de falo e de virilidade também, assim, ele tem uma estranha, suspeita tendência a deixar o braço esquerdo dele ereto, que eu acho que faz uma dupla referência aí, tanto ao nazismo quanto ao fato, né, de aquilo ser o braço direito dele. É porque eu troco, até hoje, né, eu sou desses meninos, né, direita, esquerda. O braço direito, aí eu levanto o braço esquerdo. Enfim. Não só fazer a saudação nazista, mas é um braço independente dele, né? Enfoca ele, pega coisas do bolso e tira do bolso, né? É uma extensão não do cérebro, da mente consciente dele, sim de uma coisa interior, assim, né? Funciona por conta própria, né? Esse braço direito dele. Você pode até ver isso, assim, como sendo uma metáfora, né? O personagem, né, como sendo uma metáfora, assim, sabe? Dessa cisão do mundo mesmo, assim. União Soviética, Estados Unidos, comunismo, capitalismo, e um personagem que encarna essa cisão é justamente esse Strange Love, né? Strange Love, esse estranho amor, né? Que pode ser, não sei, assim, fazendo uma viagem de ácido aqui rapidamente sobre o nome dele, né? Estranho amor, né? Pode ser doutor, né? Perverso, quando você perverte, né, a sua libido e ela se torna alguma outra coisa, ela se torna perversão, ela deixa de ser, né, impulso sexual e vira uma outra coisa. Eu acho que tem a ver também, assim, dentro desse quadro semântico do filme, né, assim, sabe, de você ver que esses personagens, eles não conseguem dar vazão para a libido deles, né, esses homens neuróticos, né, eles não conseguem performar a virilidade deles e eles recorrem à guerra como sendo, assim, o último refúgio para o homem impotente, que não sabe mais ser viril, então ele vai destruir países. Inclusive, a versão mais dentro dessa interpretação da perversão, né? A incapacidade deles sexual se transforma numa perversão. O que tem de mais perverso e oposto, né, à geração sexual, autossexual, etc., qualquer coisa, do que a morte, né? Então, é tão perverso que vai do Eros totalmente pro outro lado, né? Não só não cria nada, mas destrói tudo, né? O mundo acaba no final desse filme por causa dessa perversão deles, né? Isso eu acho muito legal. E é engraçado ver como, agora que vocês mencionaram os outros filmes do Kubrick, assim, como isso realmente aparece em outros filmes do Kubrick, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso, esse é um insight que eu acabei de ter enquanto eu tava ouvindo vocês falando aqui, que também o Iluminado, né, é um pouco sobre isso, né? O Jack Torrance, né, ele é também um homem emasculado pela própria bebida, pelos próprios vícios dele, que não consegue performar o papel de marido, não consegue performar o papel de pai pro filho dele, e ele acaba cedendo, né, a esses fantasmas que você não sabe se eles são, né, reais, né, se é realmente a casa que é mal assombrada e tá possuindo ele, ou se isso é uma fabricação da imaginação dele, né, assim, mas seja qual for a explicação, ele acaba cedendo, né, para esses fantasmas e acaba cedendo aos próprios impulsos homicidas e destrutivos dele, que é um pouco o que o Alex DeLarge faz, que é o que o personagem do Sterling Hayden, né, o Jack the Ripper, faz aí também, sabe? Então é engraçado ver como o Kubrick, ele mostra, né, essa falência do masculino, né, e para onde que vai essa energia masculina que não consegue se concretizar, não consegue se satisfazer no prazer, não vai de encontro ao outro, né, para onde que ela vai, né? Às vezes ela pode assumir aspectos altamente tanatológicos, né, como você falou, assim, destrutivos, né, de morte, né, de destruição. E há um gozo nessa destruição, já que eu não posso gozar com prazer, então eu vou gozar com a destruição. E eu acho que é aí que entra os personagens, entre aspas, os personagens mais razoáveis, né? Os personagens que conseguem ver a situação como ela é, né? Tal como, especialmente o Mandrake e o presidente americano, né? Eles conseguem manter a razão, conseguem ver as consequências dessa loucura que foi iniciada pelo personagem do Sterling Hayden, Jack Ripper, e na sala de guerra, a paranoia, a sexualidade exacerbada e a virilidade exacerbada do personagem do George C. Scott, né, do Turgidson. Eles conseguem ver as consequências disso, que envolve o mundo inteiro, envolve o fim do mundo, envolve a morte de milhões e milhões de pessoas, envolve. E esses personagens, a graça do filme tá muito nisso também, né? Os personagens hiper tóxicos, hiper sexuais, hiper masculinos, né? Que é o Ripper e o Turgidson, eles não se dão conta das consequências do ódio e da sublimação da sexualidade com a guerra e com a agressividade, com a destruição. Eles não se dão conta do que isso causa em todo mundo, no mundo. Que isso é uma coisa muito, esse egoísmo, esse egocentrismo é uma coisa muito masculina. A gente tem que admitir, realmente. Que dificilmente uma mulher esqueceria do mundo pra realizar os próprios desejos, fazer valer o seu desejo. Foda-se o mundo, eu quero gozar, sabe? Dificilmente uma mulher conseguiria fazer isso, faria isso. Aí eu me lembro de uma coisa, acho bonita, que um homem que não era hiper masculino, mas foi um grande homem. Eu lembrei de uma coisa, de um discurso que ele fez uma vez, um homem chamado Carl
Sagan, grande Carl Sagan, que é um discurso sobre o pontinho pálido azul da Terra, não sei se vocês conhecem, né? The Pale Blue Dot. E aí eu vou fazer uma leitura aqui muito rápida de um trecho desse discurso que ele fez que tem tudo a ver com esse filme. Vou fazer rapidinho em português traduzido. Ele fala assim: a Terra é um palco minúsculo numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em glória e triunfo, pudessem se tornar os senhores momentâneos de uma fração de um ponto. É isso que eu achei bonito. São homens sanguinários, generais e imperadores que querem glória e triunfo para se tornar senhores momentâneos de uma fração de um ponto, de pontinho no universo. Pense nas crueldades sem fins infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel aos habitantes quase indistinguíveis de outro canto, na frequência de seus desentendimentos, na ânsia de se matarem uns aos outros, na intensidade dos seus ódios. Então ele faz esse exercício de perspectiva, porque tem uma foto que ele vê da Voyager, que tira uma foto do planeta Terra, acho que lá de Saturno, eu acho que é um pontinho azul, assim, pequenininho no sistema solar. E aí ele faz esse discurso fantástico, né, de perspectiva. E a gente pensa muito nesses homens, como hoje, é tão atual isso, né? Esses homens que sublimam a frustração com a própria masculinidade, com a própria sexualidade e acabam carregando o mundo inteiro nessa frustração. Isso é real, acontece, não é só sátira, acontece, né? Não só tem no mundo, a gente falou também no próprio, acho que no Agente Secreto, né? A gente fala aquela figura daquele delegado, né? Que é o reizinho daquele cantinho onde ele mora, né? É tão patético, né? E esse esquema do Sagan, né? Que é uma figura, eu li vários livros dele, é a perspectiva que te dá esse estudo da astronomia e tal, que é algo que aconteceu com o William Shatner, inclusive, aquele ator que fazia o Capitão Kirk dos anos 60 no Jornada nas Estrelas, que ele foi naqueles voos, assim, momentâneos, onde a pessoa sai da Terra e tal e volta, e ele disse que ele teve, assim, um ataque, assim, que ele não é um cara, não é general, não é ninguém com poder nem nada, é um ator de quase 100 anos, mas que mudou totalmente a cabeça dele. Ele falou que quando ele foi lá, ele viu a Terra lá de cima, do alto, que ele teve um choque, assim, que colocou tudo em perspectiva pra ele. E foi algo momentâneo, não é algo que ele estudou a vida inteira. Foi só ele subir lá e olhar a Terra lá do alto e ver que realmente, como o Sagan disse, né, tudo cabe naquele pixel, né? E fica tão patético, né? Tão sem... O fato que a gente não vive, né, numa utopia é isso, né? É pura estupidez e pura ganância e você quer ser realmente o prefeito daquela sua pequena fração lá durante um minuto, né? Enquanto você não morre e não é tirado, né? É essa coisa tribal e quase... Não é nem tribal, é animalesca até. Eu acho que o Kubrick, direto nos filmes dele, ele vê isso, só que para ele é engraçado, né? Então, volta e meia fica essa visão meio sardônica dessa coisa que poderia ser meio que uma crise existencial para alguém, para um outro autor. Pro Kubrick era algo patético, né? Então ele mostrava isso como sendo algo engraçado, né? Essas figuras de autoridade que no Laranja Mecânica tem direto, né? Todos os filmes dele tem algum elemento assim, né? Dessa masculinidade que tem um potencial, mas que transforma numa destruição que poderia ser uma construção, né? Realmente. E esse aqui, por sorte, ainda é engraçado ainda por cima, né? Na minha opinião, pelo menos. Então, pessoal, foi nosso papo sobre Doutor Fantástico, quase chamei Doutor Estranho, que é um filme da Marvel que não tem nada a ver. Doctor Strange não é o Doutor Strangelove, tá? Doutor Fantástico, que inclusive o título em inglês dele é Doctor Strangelove, ou como eu aprendi a amar a bomba, né? Que isso tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, né? Parar de me preocupar e amar a bomba. Parar de me preocupar e amar a bomba. Antes de a gente anunciar qual vai ser o nosso próximo filme da temporada Stanley Kubrick, né? Queria perguntar para os meus dois co-hosts qual é a dica da semana. Só que antes de eu passar para um deles, deixa eu roubar e passar eu na frente, é que eu tenho uma recomendação para os ouvintes e para o Igor especialmente. Se você assistiu esse filme, né? Talvez o fato que é uma comédia já de faz 60 anos, você já perdeu um pouco a graça pra você e tal. Você achou interessante a história? Nesse mesmo ano, né? Porque o Dr. Strangelove, ele foi lançado em janeiro, mas em outubro do mesmo ano, de 64, saiu um filme do Sidney Lumet, chamado Failsafe, baseado num livro também. Deixa eu ver o nome dele em português. Limite de Segurança, de 64, do Sidney Lumet, com Henry Fonda, Walter Matthau. O que é essa história? É basicamente a versão séria desse filme que a gente viu hoje. Ou seja, o mundo vai acabar, tem um avião que vai jogar uma bomba, eles não conseguem parar e tal. Só que é um filme abertamente anti-guerra,
É um filme de suspense mesmo, só não é engraçado. Mas é engraçado porque no mesmo ano, você viu como estava ocupando a imaginação dos autores, dos escritores dos anos 60, essa sombra gigantesca que ficou a Guerra Fria na cabeça deles. Que no mesmo ano, baseado em 2 livros diferentes, tem 2 filmes que são basicamente a mesma trama, só que um é engraçado e o outro é puramente suspense, né? Então se você quer ver a versão séria, que também tem atores ótimos e tal, mas não é essa sátira de humor negro do Stanley Kubrick, fica Limite de Segurança, Fail Safe, do mesmo ano, 1964. Do Sidney Lumet, que é um diretor enorme da história do cinema também, né? Fez Dog Day Afternoon, fez 12 Homens e uma Sentença, nos anos 50. Também é outro, assim como o Kubrick, né? Um dos grandes autores. Agora deixa eu perguntar pro Igor, por exemplo, você, qual é a sua dica da semana para os nossos ouvintes? Minha dica da semana, já que a gente está nessa temporada do Stanley Kubrick, eu queria recomendar um filme do Stanley Kubrick que eu acho que ele, talvez, assim, é um filme bem conhecido, é um dos grandes clássicos do Stanley Kubrick, até onde eu sei, é o filme que lançou de fato a carreira internacional do Stanley Kubrick, assim, catapultou ele para a categoria de grandes autores do cinema. Até então ele era apenas um competente diretor iniciante nos filmes anteriores que ele tinha feito, mas em 1957 ele dirigiu um filme com Kirk Douglas, né, o primeiro filme que ele faria com Kirk Douglas, chamado Paths of Glory, Glória Feita de Sangue, que é um drama que se passa na Primeira Guerra Mundial, que fala justamente sobre, né, um grupo de soldados que foi injustamente acusado de deserção num episódio que é inspirado em fatos reais, né? Também é uma adaptação literária. Aliás, eu acho que todos os filmes do Kubrick, se não me engano, são adaptações literárias. Eu posso estar errado, né? Mas se não são todos, né? Pelo menos a grande maioria deles. Esse não deixa de ser diferente. E é um filme belíssimo, é um filme realmente muito bom de se assistir. Os atores são fantásticos, a fotografia é maravilhosa, é um filme que te prende a atenção até o final. É um dos grandes dramas que eu assisti recentemente, né? Porque até então eu confesso que eu não conhecia esse filme. Assim, conhecia, sabia da existência desse filme, mas eu só assisti por ocasião da nossa temporada em Stanley Kubrick, né? Pra me inteirar mais na obra do diretor, e tive essa grata surpresa porque eu não imaginava que esse filme ia ser tão bom. E ele entra, assim, sabe, dentro dessa, sei lá, da categoria dos filmes anti-guerra, né, do Stanley Kubrick. Aliás, isso é uma coisa, assim, bem interessante de se pensar e se falar, né, porque a maioria dos filmes anti-guerra, grandíssima maioria dos filmes anti-guerra, são, na verdade, filmes que, sabe, eles têm uma mensagem antibelicista, mas que acabam exaltando algum aspecto da guerra. Coragem, o companheirismo, a união entre os soldados, o patriotismo, alguma coisa. Então, assim, são filmes que, no final das contas, eles meio que falam, olha, a guerra é ruim, mas tem coisas legais nela, sabe? Os filmes anti-guerra do Stanley Kubrick, eles realmente, sabe, eles não fazem alusão a nenhuma dessas ditas virtudes, coragem e glória, né, que se tem em outros filmes de guerra. Né? Eles têm uma mensagem, assim, eles mostram o quanto que a guerra, ela é injusta, absurda, cruel, como você não consegue tirar nada de bom. Então, realmente, isso é um filme anti-guerra. Eu acho que Paths of Glory é um excelente exemplo de um filme que tem uma mensagem claramente antibelicista. Ele não procura glorificar nenhum aspecto da guerra. Não tem nenhuma cena de camaradagem entre os soldados ou de coragem mediante fogo. Não, ele mostra o quanto que a guerra é patética, é absurda, é ridícula, né? E a guerra, ela é feita, né, também, assim como a gente viu aqui no Doctor Strangelove, a guerra é feita, né, por esses políticos, esses generais, né, com fome de poder, né, neuróticos, né, loucos, embevecidos, né, narcisistas, né, que querem, na verdade, o autoengrandecimento mais do que qualquer, né, o bem da humanidade, o progresso de qualquer coisa que eles queiram, sabe? Eles querem um autoengrandecimento. Eles são homens envaidecidos, né, e embebidos, assim, sabe, na própria sede de poder deles, né? E a guerra é feita por esses camaradas. Que absurdo isso, né? Então, tá aí a minha recomendação. Glória Feita de Sangue, Paths of Glory. Excelente filme com Kirk Douglas. E minha recomendação é essa. Muito bom. Filmaço. Diegão, você? Também, modéstia à parte, vou recomendar um filmaço. Filmaço! Que talvez seja uma das maiores sátiras, se não a maior de todos os tempos. Falo aqui já. Que é um filme chamado The Life of Brian. Life of Brian! Vida de Brian, Monty Python. Se você não conhece Monty Python, é um absurdo. Absurdo. Você não pode continuar vivendo sem ver coisas do Monty Python. Só isso. Não existe um fã de cinema que não conheça Monty Python. Se você não viu, agora, imediatamente vai lá. Acho que tem no Netflix. Tem que ver. Obrigatório. Monty Python é uma sátira que é engraçada, que é brilhante e é bem feita, né? É um filme que se passa na época de Jesus Cristo, onde, né, Jerusalém estava lá com os romanos e tudo. Então tem figurino, filmado em locações. Então é um filme, assim, com uma produção realmente respeitável.
além de tudo isso, além de ser engraçada, de ser bem feita e de ser cuidadosa, de ser caprichada, é uma sátira hiper corajosa, porque é uma sátira do cristianismo, é uma sátira da religião, especialmente a religião cristã. Muito bem feita, muito engraçada, muito escrachada e não é ofensiva, e não é ridícula, não é pobre, é uma sátira rica, inteligente. Eu tô recomendando Monty Python porque especialmente os personagens britânicos do filme do Kubrick, né, do Dr. Strangelove, Doutor Fantástico, me lembrou muito essa incongruência que a gente falou entre o personagem do Jack Ripper, Sterling Hayden, com o personagem Mandrake, né, interpretado pelo Peter Sellers, né, hiper britânico e educado e razoável e meio assim, tímido, e fala, quando o Jack Ripper pergunta se ele tá com medo, se ele tá incomodado, eu não me lembro exatamente assim, mas ele fala, você já foi torturado? Aí o Mandrake fala, receio que sim, eu já passei por uma situação dessa, assim, os japoneses, então, e aí ele sempre fala assim, em inglês se diz understatement, então existe muita graça, existe muita sátira desse jeito understated, que nunca diz exatamente o que tá querendo dizer, nunca é direto, sempre diminui um pouco a intensidade, que o inglês sempre faz isso. Ele sempre gosta de usar eufemismos, sempre gosta de usar, né? Não, uma coisa não é maravilhosa, ótima, é uma coisa que não é nada mal. Nada mal pro inglês significa espetacular. Então, essa incongruência desse britanismo com o americanismo do Jack Ripper me lembrou muito o que o Monty Python faz, né? Como o Monty Python constrói a sátira em cima de incongruências, de diferenças enormes, em cima de situações comuns do dia a dia que não se encaixam por algum motivo naquele sketch específico. Exatamente como o presidente americano no filme do Dr. Strangelove fala com o presidente russo como se eles fossem amigos da faculdade, tranquilos, e eles respeitam todas as convenções de educação e sociabilidade no telefonema, e o mundo vai acabar, e a Doomsday Machine vai ser ativada e não vai ter jeito, e aí eles então continuam respeitando, sabe, essas convenções sociais de educação e polidez. Então esse contraste é bem Monty Python, eu acho, e se você não assistiu, manda ver, hein? Pedindo carona aqui nessa recomendação do Diego, que eu acho maravilhosa, esse é excelente, é engraçado, né, porque eu falei no começo desse episódio mesmo, né, que eu não gosto de comédias. Vida de Brian é uma comédia que eu gosto. Tenho medo, né, porque se é uma comédia que eu gosto, né, não sei, talvez ninguém mais ache ela engraçada. Mas assim, já que o Diego tá recomendando Vida de Brian, então assim, eu queria recomendar pra vocês um vídeo no YouTube. Olha só, não é um filme, mas é um vídeo no YouTube que eu acho que é uma excelente forma de você acompanhar, saber, se informar a respeito do impacto que esse filme, que esse artefato cultural, né, chamado Vida de Brian, teve no mundo, que é um trecho, né, de um programa britânico chamado Friday Night, Saturday Morning, de 1979, que é um debate de quase 1 hora de duração, que você pode assistir na íntegra no YouTube, entre John Cleese, Michael Palin e o bispo de Southwark também, e um outro cara aqui chamado Malcolm Muggeridge, que eu acho que era um jornalista, um escritor, ou alguém assim ligado à cultura na época, que o John Cleese e Michael Palin, né, que eram membros do Monty Python, né, falando, né, sobre as intenções deles quando eles fizeram o filme A Vida de Brian, né, o que estava por trás dos bastidores, as ideias, né, como é que foi o processo criativo deles, e os outros membros de uma elite conservadora, tradicionalista, cristã, britânica, falando que o filme é péssimo, que o filme é um lixo, que o filme deveria ser jogado fora, que é um filme subversivo, que insulta a religião, que insulta Jesus, e que ninguém, especialmente os jovens, deveriam se afastar desse filme e não assistir, que é um filme nocivo, tóxico, que não serve pra ninguém. É um debate fantástico e é hilário porque você vê que claramente, enquanto que o bispo e o Malcolm, eu esqueci o sobrenome dele, estão muito empenhados, assim, se em fazer a caveira do filme, o John Cleese e o Michael Palin não estão levando eles dois a sério, estão vindo com argumentos fantásticos, vale muito a pena. Então assista a Vida de Brian e depois, pra você se informar direitinho de como é que foi essa controvérsia e o impacto desse filme no mundo, assista esse vídeo no YouTube, né? De novo aqui, eu vou falar, é um filme que tá no BBC Archive, não, no canal BBC Archive, 1979, The Great Life in Brian Debate, né? Num programa chamado Friday Night, Saturday Morning. Os próprios filmes do Kubrick também tinham muito controvérsia, não é? Esse do Brian marcou a época, inclusive. Inclusive o Cleese depois falou que esse bispo era um hipócrita total, que ele falou que não tinha visto o filme quando não tava filmando, e que ele era muito amigável, assim, quando tava a câmera desligada, e quando ligava a câmera é que ele virava aquele homem defensor de pátria, tradição, família, não sei o que, tudo superfície puramente, né? Mas então, né, o link desse vídeo tá na descrição do episódio. Então, pessoal,
foram nossas dicas da semana e a gente vai continuar com a temporada Kubrick. À medida que a carreira dele foi avançando, ele foi diminuindo a velocidade dele, né? Ele já não era muito produtivo, né? E apesar, quando ele chegou nos anos 80, é que ele freou mesmo, né? Ele lançou o Iluminado e, alguns anos depois, em 87, o filme que a gente vai falar depois, que a gente vai continuar com essa conversa sobre masculinidade e guerra, falando sobre Nascido para Matar, Full Metal Jacket. Filmaço, eu adorei esse filme quando eu assisti pela primeira vez, me marcou muito. É um filme separado em duas metades, assim, como você treina os jovens para serem soldados e matarem pessoas, e o que isso causa neles, e a segunda metade já é sobre a guerra do Vietnã mesmo, né? E também como é uma guerra ridícula e como as pessoas sobrevivem a isso. Filmaço, eu não sei nem o que dizer. Vai ficar pro episódio que vem. Bora dar tchau para os nossos ouvintes, então. Grande Diego Nunes. Um prazer absoluto em conversar com vocês sobre esse episódio. Amei demais nossa discussão. Talvez porque o dia hoje foi tão bom, né? Hoje o dia foi legal pra caramba, então tô feliz, contente. Faltam só 2 dias pro meu casamento. Vou me casar quinta-feira e feliz da vida, contente. E muito empolgado pra gente falar sobre Nascido para Matar, continuar essa discussão sobre Kubrick. Um abraço pra todos, um beijo e até mais. Igor de Campos. Senhores, é sempre um prazer enorme falar com vocês a respeito desses filmes tão interessantes, tão inteligentes, apesar de eu não ter dado risada em nenhum momento, né, durante a exibição do Dr. Strangelove. Ainda assim, eu tenho que dizer que é um filme muito bem feito, muito bem escrito, muito inteligente. É sempre bom ver o Peter Sellers na tela, mesmo que ele não me faça rir, assim como ele não me fez nesse filme. Mas ainda assim, gostei muito da conversa que eu tive hoje com vocês. O ponto de vista de vocês sempre acrescenta ao meu ponto de vista. Eu espero que as pessoas que estejam nos escutando também sintam a mesma coisa. E se você está nos escutando e você gosta do nosso podcast, fazer mais uma vez aqui esse apelo, nos ajude a dar continuidade, a pagar as nossas contas, vá até o Apoia-se e considere a possibilidade de se tornar um dos nossos apoiadores aqui no Acervo Fantástico, né? Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, a nossa newsletter, a premiações, sorteios, tudo mais. E em breve também a gente está planejando umas outras coisas bem legais para fazer para vocês. A gente gosta de fazer muito isso que a gente faz e a gente pretende continuar cada vez mais, melhorando cada vez mais, produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Então é isso, gente. Ansiosíssimo para falar do Full Metal Jacket. Vou dar já um spoiler. É um filme que eu adoro, sempre adorei e já assisti várias vezes. Não vai ser, com certeza não vai ser uma decepção, como foi reassistir o Doutor Fantástico. Tenho certeza que vou gostar muito de ver esse filme de novo. E é isso. Ansioso para falar com vocês no próximo episódio. A todos que estão escutando, um grande beijo, um grande abraço, ótimos filmes e até a próxima. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!